Pascom. Hoje a Pascom vai contar um pouco sobre a história do Stefano, que desde 2012 está diagnosticado com encefalopatia isquêmica. Na ocasião, o jovem passava as férias em Portugal com a família quando recebeu esse diagnóstico. Agora nós vamos conversar com Maria Inês, a mãe do Stefano. Maria Inês, como realmente ocorreu esse diagnóstico? Tá. O Stefano, num final de semana, ele teve dor de dente. E como em Portugal não há plantão odontológico, nós tivemos que aguardar um dia útil para então eu ir buscar onde eu poderia levá-lo. Eu estava na casa de um filho que hoje mora na Espanha e na ocasião liguei para ele e ele me falou: mãe, fim de semana não existe plantão odontológico em Portugal, vamos aguardar, na segunda-feira a gente se fala e eu te indico, né, onde fica. Quando chegou na segunda-feira eu fui acordá-lo e percebi que ele já tinha um edema. E liguei novamente para o meu filho e ele indicou que eu ligasse para o INEM, que é um órgão, Instituto Nacional de Emergência Médica em Portugal, e o médico veio então, avaliou a condição do Stefano e ele mesmo chamou uma ambulância e nós demos entrada no hospital ao meio-dia. 4 horas da tarde eu pude entrar na sala de emergência, o Stefano ainda estava aflito, caminhando por toda a emergência, né? Quando um enfermeiro veio falar comigo, mostrando onde estava o médico que iria atendê-lo. Fui falar com o médico, ele me disse que ele é que sabia a hora que ele tinha que atender, só que eu falei para ele, mas eu sou a mãe e eu estou percebendo que o meu filho já está ficando sem ar, né? Já está ficando com dificuldade de respirar. Bom, deram o sinal e as pessoas que estavam lá dentro, visitando quem estava na sala de emergência, foi obrigada a sair. Aguardei, quando chegou 6h30, aguardei em frente à sala, às 6h30 saíram já correndo com o Stefano em cima de uma maca, pediram que eu aguardasse, que alguém viria falar comigo, e 7h30 da noite a médica veio falar que o Stefano havia consentido que induzisse ao coma e intubasse. Feito isso, ele foi levado para o bloco cirúrgico, fez o primeiro procedimento, de lá foi encaminhado para a UTI e uma semana depois foi para outro procedimento. Só que após este procedimento ele foi levado para a tomografia e ninguém percebeu quando colocaram na máquina que o tubo que ele estava sendo ventilado havia estufado. No final da cirurgia, esse médico veio conversar comigo e disse que falou sobre o ocorrido, mas disse que não havia passado de 3 ou 4 minutos, que eu não me preocupasse. Depois de muita insistência que eu consegui um relatório, o qual veio falando que foram 8 minutos. Abriu um buraquinho de manhã e dali saiu uma compressa em torno de 15 centímetros. Então, lá no Porto, nessa cirurgia que foi feita lá, eles esqueceram também uma compressa dentro dele. Aí foi para os cuidados intermédios, onde lá ele pegou uma pneumonia de alguém que estava por ali. O médico, o diretor daquele setor, me chamou para dizer que o meu filho tinha morte cerebral. Logo em seguida veio o oftalmo, que constatou a cegueira, tá? E posteriormente o neurologista, que me disse que havia sido prejudicado, queimado, entre aspas, não foi esse o termo que ele usou, mas me dando a entender isso, os neurônios que ele usava. E que se ele sobrevivesse, isso era uma coisa que ali nenhum médico acreditava que fosse ocorrer, ele seria uma tábula rasa, ou seja, ele não teria memória para nada. Tá? Uma outra coisa, quando o médico me falou que ele tinha morte cerebral, eu pedi para o meu filho, que estava na Espanha, que fosse me buscar e me levasse a Santiago de Compostela. E lá eu fui buscar um milagre. E consegui. Ao lado do altar tem Cristo deitado numa redoma de vidro. Ali eu ajoelhei, conversei, orei e pedi que ele me desse um sinal, se o meu filho fosse sobreviver.
E eu recebi esse sinal. Era 3h30 da tarde, começou a badalar o sino e tocou 8 vezes. O nome dele é formado por 8 letras. Então, a partir daí, eu falei, nada, não existe médico nesse mundo que vá me fazer desacreditar no meu filho. Graças ao padre Rafael e ao seu Jair, o Stefano tem recebido assim, orações com frequência, semanalmente, e ele tem nos ajudado muito. Tá? Inclusive agora orientando na crisma do Stefano, na primeira comunhão, o que é muito importante para ele. Tá? Eu não tinha nem como buscar, até porque eu não saio de casa, mas a vinda do seu Jair e do padre Rafael aqui para o Stefano mudou muita coisa. Inclusive o ambulatório da paróquia, a gente já conseguiu algumas consultas interessantes, importantes para o Stefano. Enfim, está sendo muito bom. A Paróquia de São Cristóvão se solidariza com a história do Stefano e da família dele e convida quem tiver algum interesse em ajudar, consultar o nosso informativo e também mais informações no Facebook.